E se eu te perguntasse o seguinte, por que que tanta gente que ganha bem, que ganha um bom salário, vive quebrado, vive no vermelho, e outras pessoas que ganham bem menos, vive mais equilibrado, tem reserva de dinheiro, consegue crescer muito mais? Você saberia me responder? Hoje vou conversar com você e vou te mostrar isso sobre a luz da neurociência. Vamos abordar esse assunto de uma forma prática no dia a dia. E para isso eu vou te contar uma história, um caso real, onde eu vou apenas, como eu sempre faço, trocar os nomes das pessoas. E como eu lhe falei, isso é mais do que um fato real, isso é uma coisa que acontece diariamente, dia a dia. Se você não é assim, provavelmente conhece alguém que seja dessa forma, desse jeito, alguém que talvez está tentando te emprestar dinheiro, ou você tentando emprestar dinheiro de alguém. O importante é que hoje você vai entender, e até o final desse vídeo, eu te garanto que você vai se reencontrar, que você vai se espelhar e que você vai se identificar com os dois personagens que nós vamos falar nessa história. Então fique até o final, que você vai entender plenamente, e mais importante de tudo é quando você entender, você vai ficar livre dessa prisão mental que pode estar te prendendo financeiramente, fazendo com que você não expanda, que você não evolua, que você não cresça. Pelo contrário, seja um prisioneiro das suas dívidas, um prisioneiro do dinheiro. Vamos entender, vamos falar a respeito. E para começar, eu vou falar do exemplo, como eu falei, de duas pessoas, Gabriel e Daniela. Os dois trabalham na mesma empresa, uma multinacional. Gabriel ganha 15 mil reais e Daniela ganha apenas 5 mil reais. Mas em primeiro plano nós vamos falar de Gabriel. Gabriel, como eu falei, ele tem um bom cargo, um bom salário, ele ganha 15 mil reais, muito mais do que a grande maioria do povo brasileiro. Esse é um salário acima da média, um salário muito bom, não é um dos melhores, mas sim ele representa um grande padrão em relação à maioria das outras pessoas. Enquanto isso, Daniela ganha apenas 1/3 do que Gabriel ganha. Daniela ganha 5 mil reais. Ela é assistente executiva, trabalha na mesma empresa e recebe 1/3 do valor de Gabriel. Mas agora a pergunta, adivinha quem é que só vive endividado? Quem é que só vive no cheque especial? Quem é que só vive emprestando dinheiro? Quem é que só vive no limite do cartão, parcelando a dívida total, pagando só o mínimo? Imagine, me diga aí, né? E já me diga aqui, de primeira, já comenta aqui, que aí eu vou saber que você já chegou até aqui. Quem você acha que faz isso? Gabriel ou Daniele? Já comenta aqui, já fala. E quem disse que é Gabriel, acertou. Dentro dessa história, dentro dessa conotação, dentro do objetivo que eu quero te falar, Gabriel é o cara que só vive, como diria em uma linguagem popular, aperreado. Não sei se você já ouviu falar, eu ouvia muitas pessoas falando sobre isso aí. Só vive suprimido dentro de suas dívidas. Agora, outra pergunta que eu te faço, para nossa surpresa, quem é que tem 50 mil guardados? Quem é que acabou de dar entrada no seu apartamento? Quem é que tem uma vida financeira mais equilibrada? Bem, você poderia falar e razoavelmente seria Gabriel, pelo valor que ele ganha. Mas não é assim. Eu estou falando agora de Daniela. Embora ganhe muito menos do que Gabriel, Daniela ela é muito mais precavida, ela é muito mais preocupada com o futuro do que Daniel. Aqui, né, é só abrindo a expectativa do que vem pela frente. Vem coisa muito boa, como eu falei. Espere, veja até o final, que eu vou te mostrar como é que o cérebro de Gabriel funciona e como é que o cérebro de Daniela funciona. Por que que um trabalha de uma forma e o outro trabalha de outra forma? Por que que um se comporta de uma forma e por que que outro se comporta de outra forma? E por que que cada um tem seus benefícios, seus malefícios? E por que eles
conseguem fazer o que fazem e ter os benefícios e o dinheiro que tem, tá? Vamos lá. Todo dia 5 cai lá o dinheiro de Gabriel, 15 mil reais. Depositado certinho, todo dia 5 está lá. Então ele chega de noite e o salário está depositado lá em sua conta. No dia seguinte, dia 6, Gabriel, na hora do almoço, passa em frente de uma loja de eletrônicos e ele vê um celular bonito lá. E esse celular lhe desperta o interesse. E quando ele entra, ele vê uma placa em cima do celular dizendo que o celular estava em promoção. Ele era 10 mil reais e custava a bagatela de apenas 5.500 reais. A bagatela. Aí tem o primeiro viés trabalhando sobre a mente de Gabriel, o viés da ancoragem. Tá? Ele se ancorou no maior valor de 10 mil e entendeu que ele está pagando quase 50% do valor. A bagatela de 5.500 reais dividido de até 12 vezes. Nossa, que pechincha, super barato. E o que é que Gabriel vai fazer? Vai comprar o celular. Mesmo não precisando, mesmo ele tendo um celular muito bom, quase novo, mas ele vai e compra o celular, porque o que ele vai dizer para ele? Eu mereço, eu trabalho tanto, eu acho que nada mais merecido do que um mimo para mim. Tá? Dia 6. Vamos continuar. Aí passa-se alguns dias, no dia 10 ele tem um encontro com os amigos de faculdade, amigos de escolas, amigos do dia a dia, e eles vão e se encontram. E eles vão para um restaurante caro, um restaurante badalado, e ali nesse momento que eles vão para lá, começam a beber, começam a se alimentar. No final da noite, quem você acham que pede para pagar a conta? Exatamente ele, Gabriel. Se levanta e diz: hoje é por minha conta. Tá? Recebi recentemente, tenho dinheiro, deixa por minha conta, eu vou pagar essa noite. Em outro momento talvez você pague, mas hoje quem paga sou eu. E vai lá Gabriel e paga uma conta de 850 reais. Nossa! E ele, totalmente satisfeito, porque conseguiu preencher uma lacuna na sua mente. Lá na frente eu vou explicar o que aconteceu nesse momento. Mas aqui gastou uma parte do seu dinheiro, ele pagou à vista. Tá? Então vamos continuar a trajetória mensal de Gabriel. Os dias foram se passando e dia 15 chegou, metade do mês. E scrollando o seu celular novo, ele vê lá um tênis em promoção. Tênis lançamento, é lançamento do momento. É de tal marca, nossa, essa marca é top. Como é o lançamento, ele está em promoção. A bagatela de R$ 1.200. Ele custaria o valor de 2.000 e alguma coisa, mas como era lançamento, ele custava R$ 1.200, parcelado de apenas 12 vezes, que daria R$ 100. Apenas R$ 100 por mês. Nossa, eu nem vou sentir. Vou comprar. É um mimo, eu mereço. Eu trabalho muito. Então, o que Gabriel faz? Passa o seu cartão e mais uma dívida contraída. Gabriel, mais uma vez, fazendo um mimo para si mesmo. E vamos continuar aqui a trajetória de Gabriel. Chega dia 18. Nossa, dia estressante, muitos problemas no trabalho, minha cabeça está a mil. Eu vou amenizar isso fazendo uma boa alimentação. Ele chega em casa estressado, cansado, e ele vai para uma plataforma de alimento e pede uma comida mais cara que tem lá. Então ele gasta nesse momento R$ 350 se mimando, porque ele achava que ele precisava se alimentar bem, porque ele merecia, porque ele tinha trabalhado muito, foi um dia estressante, e nada como uma dopamina preenchendo lá o meu espaço junto com a comida para me poder sentir bem. Mais uma dívida contraída. Dia 20, Gabriel se lembra que tem um aniversário para ir. Um grande amigo está fazendo aniversário, e como era um grande amigo e há tempos que ele não via, ele tem que mostrar que ele está bem de situação e ele está por cima, ele é um cara que sabe tudo, pode tudo. Ele vai e compra um vinho de R$ 700 para o seu amigo. Vou impressionar meu amigo. Ele não conhece muito de vinho, eu vou dizer que foi muito caro,
e vou impressionar ele e as outras pessoas. Ele vai e compra mais um vinho de R$700. Você vai vendo quanto Gabriel tem se mimado e se mostrando aí um gastador profissional. Aí chega dia 25, a conta de energia vem alta, ar-condicionado topado, deixa os equipamentos todos ligados e vai e vira, ele paga lá a sua conta de mais R$500, sem economia, sem nada. Chegou a conta, não contestou nada, foi e pagou os R$500 morando sozinho. Bom, então vamos continuar aqui a trajetória de Gabriel. Quando chega no final do mês, dia 29, dia 30, ele vai olhar o seu extrato e tem R$200 apenas. Dos 15 mil que ele recebeu dia 5, no dia 28, 29 e 30, ele tem apenas R$200. Gastou praticamente todo o seu dinheiro e não tem nenhuma reserva. Tudo que ele tinha era apenas esses R$200 e os saldos e os empréstimos provável que tem em cada cartão, que não eram poucos que ele tinha. E daí o ciclo vai se repetindo a cada mês. A cada mês ele vai achando novas possibilidades de se mimar, vai achando que cada vez merece mais, e ele cai aí na retórica da esteira que sai do nada para lugar nenhum. Agora vamos observar a vida de Gabriela. Observamos aí todo mês de Gabriel, agora também vamos detalhar a vida, vamos detalhar o mês de Gabriela, como é que ela atua, como é que ela consegue equilibrar a sua vida com o seu salário, que é 1/3 do valor de Gabriel. Bem, dia 5 chega e cai lá os R$5.000 na conta de Daniela. E a primeira coisa que Daniela faz é se pagar a si mesmo. Transfere R$600 para sua poupança. Independentemente de qualquer outra coisa que ela vai fazer, se vai sobrar ou não, ela pega R$600 e coloca em uma poupança em um outro banco. E nesse momento, só para vocês entenderem, a vida financeira de Daniela não quer dizer que seja a das melhores, mas em relação a Gabriel é muito melhor. Só para vocês terem uma ideia, ela tem um dinheiro guardado que chega à soma de R$50.000. Você vai entender como é que isso acontece. E ela não conseguiu isso do dia para a noite. Isso foi toda aí uma logística, foi toda uma programação e um planejamento em cima desse dinheiro. E como eu falei, ela estava dando entrada em seu apartamento, ganhando apenas R$5.000. Vamos continuar aqui a trajetória de Daniela. No dia 6, ela passa em frente da mesma loja que Gabriel passa. Lembra que eles trabalham no mesmo lugar, na mesma empresa. E ela passa também todo dia na mesma rua. Então ela passa na frente dessa loja, vê que o celular está em promoção e ela diz para si mesma: bem que esse celular é bonito, não está barato, bem acima daquilo que eu posso pagar. Eu até poderia pagar parcelado, mas nesse momento eu prefiro ficar com o meu. Não preciso trocar o meu celular agora. E ela passa adiante. E foram passando os dias, e lá pelo dia 8, Daniela também tem um encontro com suas amigas da igreja, vão se encontrar. Então ela vai e liga para as amigas dela: olha, hoje o encontro vai ser na minha casa, tá bom? Cada um traz um prato e a gente se reúne lá e a gente conversa e faz o suficiente. Então ela gasta apenas R$40 para fazer um prato. Ela já tinha parte de coisas em sua casa e completa mais algumas coisas e gasta apenas R$40 para ter a mesma noite de prazer que Gabriel conquistou, gastando R$850, e Daniela gastou apenas R$40, talvez até se divertindo mais, colocando o papo em dia e se socializando, interagindo, etc, etc. Então, nesse momento, ela só gastou R$40. E nesse momento, Gabriel já tinha gastado R$5.500 do celular e mais R$850 da noite com seus amigos. Começaram a entender aqui alguma coisa? Dias depois, Daniela chega em casa cansada, se deita e vai scrollar no seu telefone. Vê aqui também um tênis para caminhada. Ela caminha toda manhã e o tênis custava R$800. E ela disse: não estou precisando de um tênis agora. O que eu preciso agora é entender que o que eu tenho agora é o suficiente. E quando
chegar a hora eu vou comprar um melhor para mim. Então ela fecha o celular, vai dormir e deixa essa promoção de lado. E quando eu precisar, eu compro um talvez próximo desse, só que bem mais barato, que sei que talvez vá cumprir o papel que se propõe a fazer. Dias depois, ela também chega estressada, cansada, problema no trabalho, documento errado, e ela chega estressada. Em vez dela pedir comida na plataforma de alimentação, ela vai e faz, em vez dela pedir, ela vai e lembra que ela tem uma comida diferente que ela comprou alguns dias atrás, e ela vai e faz, se alimenta bem, cumpre o papel que é para a comida fazer, que é dar um alívio, e ela vai e dorme sem gastar nenhum centavo. Estão entendendo a premissa das coisas? Mas vamos um pouquinho mais para frente. No dia 20, o mesmo aniversário que Gabriel foi, ela também foi convidada. Em vez de ela gastar 400, 600 reais em um presente para o amigo, ela não faz isso. Ela lembra que ela tem algumas coisas na casa dela, compra um mimo de 60 reais, cria um presente exclusivo e vai para o aniversário, e seu amigo fica apaixonado pelo presente, que inclusive no outro dia ele liga agradecendo que foi o presente que ele mais gostou, por ser autêntico, por ser algo exclusivo que somente ele teria. E ela gastou apenas 60 reais. O final do mês chega e Daniela ainda tem 600 reais em sua conta. O que é que ela faz? Pega mais 200 e transfere para sua conta. Então, em vez dela economizar os 600, ela economizou 800 reais, pagando suas contas, fazendo tudo que tinha que fazer. Ainda tinha 400 reais na sua conta e mais 800 na sua poupança. Mas como isso é possível? Será que ela passou por privações? Será que ela passou necessidade? Será que ela não conseguia se ver recebendo seus mimos, se priorizando? Vamos entender agora o cérebro de cada um. Como cada cérebro se comporta em cada situação. Vamos voltar agora para o cérebro de Gabriel. Lembra do filme Divertidamente, que tem as emoções lá dentro trabalhando em favor e em desfavor? Vamos ali fazer essa imaginação, mais ou menos, dentro da cabeça de Gabriel, como funciona isso. Mas antes que eu entre nesse assunto, antes que eu aborde isso, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Sou Wallace Avis, sou escritor, autor dos livros A Ilusão das Escolhas, a Tétrade do Sucesso e Questionando a Mente. Sou especialista em neurociência, focado na área de predição e previsões mentais, como o cérebro se comporta e como o cérebro projeta o futuro com base no passado, etc. Em algum momento eu vou fazer um vídeo explicando. E como eu falei em outros vídeos, vou falar, minha missão é trazer o máximo possível de informação sobre essa máquina complexa que é o cérebro, como essas armadilhas mentais, esses vieses mentais, vieses cognitivos, distorções mentais atrapalham o nosso dia a dia e nos sabotam de todas as formas possíveis. Então, o meu dever, a minha missão é trazer à tona essas informações para que você se antecipe a essas situações, para que você tenha conhecimento, e conhecimento é liberdade. Então, para você que ainda não me segue, já tá com o dedão aqui, já me segue, já dá aquele like, comenta aí se você está entendendo, já ativa o sininho, que agora toda semana são 2 vídeos que eu vou estar postando aqui, justamente para te ajudar nesse caminho que é a nossa mente, que é o nosso cérebro. Então, vamos continuar falando agora sobre Gabriel. Agora nós vamos entrar sobre a luz da neurociência, sobre essa ótica, destrinchando como essa programação mental orienta e tece as decisões de Gabriel diariamente, durante o decorrer do dia, o decorrer dos meses. Por que ele se comporta do jeito que ele se comporta, por que ele faz o que faz. Vamos entender. Gabriel sofre de algo chamado compulsão por recompensas imediatas. Lembre-se que quando eu falo de recompensa imediata, prioritariamente eu estou falando sobre o nosso sistema de recompensa, nosso sistema dopaminérgico. Quando esse núcleo de recompensa ele é bombardeado por dopamina. Vamos entender
como isso acontece e por que isso acontece. E já dizendo que a explicação é uma base biológica clara do que está acontecendo na mente de Gabriel e como ele projetou isso, como isso foi moldado ao longo dos anos. E como eu falei, toda vez que Gabriel faz alguma coisa, ele compra, ele paga, ele se apresenta de tal forma, toda vez que ele faz isso, o seu sistema de recompensa é inundado por dopamina. Dopamina nele. Toda vez que ele compra, dopamina. Toda vez que ele paga, dopamina. Toda vez que ele se mima, dopamina. Então aí ele tem uma constância de inundação dopaminérgica. E o que isso nos leva a crer? Que no contexto geral, no contexto neurológico, biológico, Gabriel não está comprando coisas. Gabriel está comprando dopamina. É sobre isso que se trata a situação de Gabriel. Mas vamos entender mais fundo. Vamos lá nos primórdios da vida de Gabriel. Gabriel cresceu em uma família onde o dinheiro era escasso. Os pais brigavam por dinheiro, havia uma tensão constante para falar sobre isso. E com tudo isso, com todos esses acontecimentos em volta de Gabriel, ele aprendeu algo devastador. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter tudo o que eu quiser. Tudo que me faltou agora vai ser compensado quando eu tiver dinheiro. Nunca mais vou passar vontade. Vou ter tudo o que eu quiser. E quando ele começa a construir isso, ele começa a ficar preso. Preso na pior prisão que existe. Essa prisão, ela não tem grades, ela não tem cadeado, ela não tem paredes, ela tem crenças. Essa crença se instalou na cabeça de Gabriel e isso se transformou em uma programação neural. A partir desse momento, isso se transformou em algo que vai acompanhar Gabriel por toda a sua vida. Então, toda vez que tiver dinheiro na conta de Gabriel, o seu sistema límbico, a parte emocional do nosso cérebro, grita: compra, você merece, você trabalhou duro, você passou necessidades antes, é normal que você compre para poder se sentir satisfeito. Aproveita, não perde a oportunidade. E do outro lado, o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa racionalidade, que deveria estar preocupado com o futuro, com o planejamento, nesse momento ele é silenciado. A dopamina, como eu falei, inunda o sistema de recompensa, silenciando qualquer outra voz racional. Gabriel não está decidindo gastar, ele apenas está reagindo a um impulso emocional. E ainda tem outra coisa acontecendo. Gabriel usa o seu dinheiro para uma coisa chamada validação social. Quando ele está pagando a conta para os amigos, não é generosidade que ele está praticando, é a necessidade de aprovação. Quando ele compra marcas caras, tênis super caros, não é porque ele precisa, é porque ele precisa mostrar para ele mesmo e para os outros que a vida dele deu certo. O cérebro dele aprendeu que gastar dinheiro é igual ser importante, que é igual a ser aceito, que é igual a ter valor. Mas aqui está a tragédia por trás de tudo isso. Toda essa dopamina é temporária. O prazer dessa compra dura algumas horas e talvez até alguns dias, mas a dívida, a ansiedade, o vazio vai continuar. Não importa o quanto você gaste. Então Gabriel vai estendendo esse ciclo de dopamina, mais compras, mais gastos, e se transforma no tal ciclo vicioso, nos hábitos negativos que vai sabotando sua vida. E com tudo isso ele nem percebe que está passando por tudo isso. Apenas vai fazendo porque é o que dá prazer. Agora vamos entender o cérebro de Daniela. Daniela, por sua vez, tem algo que Gabriel não tem: gratificação adiada. Mas o que é isso? O cérebro de Gabriela foi treinado para ter satisfação a longo prazo. No caso de Gabriela, quando ela quer comprar alguma coisa, as duas áreas do seu cérebro, o sistema límbico e o córtex
pré-frontal começam a conversar. O sistema límbico emocional começa a falar para ela: compra, vai ser gostoso, você merece. Mas o córtex pré-frontal responde dessa forma: calma, vamos pensar. Eu preciso realmente disso ou é só um desejo? Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? E nesse momento o córtex pré-frontal vence. Ele fala mais alto. E ela não compra. Mas como ela desenvolveu isso? Da mesma forma que Gabriel desenvolveu dele, lá no passado. Daniela também cresceu num lar com pouco dinheiro. Mas diferente dos pais de Gabriel, os pais de Daniela a ensinaram que ela tinha que guardar dinheiro para poder ter as suas coisas. Não temos muitos, vamos guardar. Uma hora vai servir. Se você guardar um pouco a cada mês, no final de algum tempo você vai ter bastante dinheiro. Assim você pode construir algo melhor para você. Dessa forma ela foi construindo a sua programação neural. Ela viu os pais guardando dinheiro, viu os pais conquistando coisas aos poucos, viu que adiar algumas gratificações funcionava. Então, com tudo isso, o cérebro de Daniela aprendeu algo poderoso. Ele conseguia visualizar o futuro real, imaginando que se ela guardasse, ela poderia ter muita coisa lá na frente. Diferente de Gabriel, que aprendeu que gastando ele teria recompensa a curto prazo. Imediatismo puro. Sabe aquela transferência de R$600 que Daniela fazia todo dia 5? Para o cérebro não era uma perca, era ganho para o futuro. Era se preparando o que poderia vir. E diferente de Gabriel, ela não sentia prazer em gastar, pelo contrário, ela sentia prazer em guardar. Quando ela olhava o seu saldo bancário crescendo, era o maior sinal de dopamina que poderia aparecer em seu cérebro. E isso era consociado à sensação do prazer, à sensação de guardar, de ter. Então, nesse momento era assim que ela sentia prazer, guardando. E ainda tem outra coisa também por trás disso. Daniela não buscava a validação externa, principalmente através do dinheiro. Ela era muito bem resolvida, sabia quem era e sabia quem eram as pessoas que estavam ao seu redor. Ela não precisava provar para ninguém que estava certo, não precisava impressionar ninguém, não precisava tentar fazer parte de algo que não queria, só para ter status. Sua autoestima não estava atrelada em nenhum tipo de consumo. Então, quando o cérebro dela dizia não para qualquer tipo de compra, não era uma privação, era uma escolha. Algo muito difícil de fazer intencionalmente, conscientemente. Eu escolho guardar o meu dinheiro para comprar um apartamento, para comprar um carro, seja o que tiver que ser. Entende o que eu estou falando? Percebe a diferença entre os dois? Gabriel se sentia privado quando não comprava. Já Daniela se sentia próximo dos seus objetivos quando não comprava. Mesma ação, mas com interpretações neural oposta. Mas ainda existe algo mais profundo aqui. Vamos continuar falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já se identificou com alguém? Comenta aqui se você se identificou com Gabriel, com Daniela. Comenta aqui, vamos fazer aqui algo legal para a gente compartilhar. E eu vou estar respondendo a cada um dos seus comentários, tá bom? Vamos interagir. E esse algo mais profundo é a identidade financeira de cada um. Gabriel se identificava como a pessoa que gasta. Inconscientemente ele acredita: eu sou assim, eu gosto de viver bem, eu mereço, não preciso passar por privações. Enquanto Daniela se reconhecia na pessoa que constrói. Ela acreditava da seguinte forma: eu sou alguém que planeja, que pensa no futuro, que constrói patrimônio. E o seu cérebro faz você agir do jeito que você acredita, do jeito que é a sua identidade financeira. Se você se vê como uma pessoa que gasta, você vai gastar, porque é isso que esse tipo de identidade faz, gastar. Mas se você se vê como uma pessoa que constrói, você vai economizar, porque da mesma forma é assim que essas pessoas de identidade que constrói se comportam. É por isso que mesmo Gabriel ganhando 15 mil reais, ele está sempre sem dinheiro, sempre quebrado. E Daniela, ganhando 1/3 do que ele ganha, 5 mil reais, está construindo patrimônio.
embora devagar, mas com resultados a longo prazo. Não é o salário que importa, é a identidade neural de cada um. Mas existe uma boa notícia para você que já chegou até aqui. Agora vem as boas novas. Você pode mudar o seu comportamento. Se você se sente igual a Gabriel e você quer mudar a situação, você pode mudar. Como eu sempre falo e a neurociência explica, é a neuroplasticidade. Tudo que você se propõe a fazer com intensidade e com intenção e com disciplina, você consegue fazer. Mas é do jeito que eu sempre falo. Outro bordão. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. Você consegue. Como eu falei, está longe de ser impossível. É possível. Mas com ajuda, com força, você consegue. E você pode começar com perguntas internas. Que tipo de pessoa eu quero ser? Alguém que gasta tudo que ganha ou alguém que constrói e se planeja melhor para o futuro? Se sua resposta for construir, então começa a absorver essa identidade da pessoa que constrói. Mesmo que seja difícil no início, mesmo que o seu sistema límbico esteja gritando compre, compre, vai ser bom para você. Toda vez que você desistir de uma compra impulsiva e guardar esse dinheiro, você está criando uma nova conexão neural. É a típica mielinização, que em um outro momento eu vou falar com mais calma. Você está, nesse momento, reprogramando a sua identidade financeira. Aos poucos, com o tempo, guardar dinheiro vai ficando automático. Você guarda um pouquinho ali, você guarda outro pouco ali. Quando vê, você está criando essa identidade com firmeza, até se transformar na pessoa que você quer se tornar. Então eu te pergunto, você quer continuar sendo o Gabriel ou você quer se tornar em Daniela? Você quer continuar gastando tudo para preencher suas lacunas emocionais ou você quer usar o córtex pré-frontal da razão e ter aí um futuro mais promissor? Lembre-se, o problema não é quanto você ganha, é o que o seu cérebro faz com o que você ganha. Se esse vídeo te fez enxergar alguma coisa que você não enxergou antes, comenta, compartilhe com alguém que você sabe que é assim, que precisa melhorar, um parente, um amigo, seu próprio marido, sua própria esposa, um filho. Compartilhe esse vídeo com ele. Você que ainda não me segue, ative o sininho. Tenho muito mais coisas para te passar, não para te ensinar, mas para compartilhar com você. Eu tenho certeza que aqui virão muitos comentários legais, que talvez eu possa aprender com eles, porque a vida é sobre sempre estar disposto a aprender. Então, compartilhe esse vídeo, você pode me ajudar. Já dê aquele like aqui. E te espero no próximo vídeo. Você que tem dúvidas de algum assunto sobre a mente, sobre o cérebro, coloca aqui embaixo que a gente pode também estar falando a respeito. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.